O dia em que Marcelo Torres foi literalmente comprado. O que deveria ser uma celebração de 5 anos de casamento transformou-se no palco de um linchamento público, transmitido ao vivo para a elite do Brasil. Uma traição de marido, fria e calculada, e o discurso de vitória cruel da amante. Tudo sob as luzes ofuscantes do Salão Nobre Aurora, no lendário Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ele é meu, agora, sussurrou ela, com a luz do lustre de cristal ricocheteando em um anel de noivado de diamante tão ostensivo quanto a sua arrogância. E estamos esperando um bebê. Emília Torres, a esposa, permaneceu sozinha, elegantemente destruída. O mundo dela se estilhaçou em milhares de pedaços em meio aos sussurros e ao julgamento silencioso da alta sociedade paulistana. Pensaram que ela estava aniquilada. Pensaram que estava vencida. Mas o que eles ignoravam é que a pessoa mais discreta do salão estava prestes a liberar um poder tão imenso que não apenas silenciaria seus inimigos, mas compraria o próprio chão onde eles estavam pisando. O convite havia sido impresso em papel cartão com detalhes em folha de ouro, tão espesso que parecia uma lasca de mármore. Marcelo e Emília Torres têm o prazer de convidar para celebrar 5 anos de união. Para Emília Torres, segurá-lo era como segurar uma mentira magnificamente elaborada. 5 anos. Os 2 primeiros foram um sonho ensolarado e vertiginoso de amor. Marcelo, com seus olhos azuis penetrantes e um sorriso capaz de desarmar qualquer investidor, a havia conquistado completamente. Ele era uma estrela em ascensão no mercado financeiro de São Paulo, um homem de ambição ilimitada e charme magnético. Emília, historiadora de arte com uma paixão silenciosa por retratos renascentistas, era o seu contraponto sereno. Amigos os chamavam de casal perfeito. A garra dele, a graça dela. O mundo dele de números e risco, o mundo dela de beleza e história. Mas o último ano havia sido diferente. O ouro da fachada começou a descascar, revelando algo frio e cinzento por baixo. Começou com pequenas coisas. As noites tardias no escritório que cheiravam. Não a café velho, mas a um perfume floral, agressivo e desconhecido. Algo como a versão mais intensa e chamativa de um elixir. Depois, vieram os telefonemas sussurrados que ele atendia na varanda, a tela do celular sempre guardada, a distância emocional que parecia um abismo se abrindo entre a cama king size do casal, no apartamento dos Jardins. Emília não era ingênua, mas acreditava no compromisso. Ela tentou. Sugeriu terapia. Ele disse que estavam muito ocupados. Planejou fins de semana românticos em Gramado. Ele tinha uma fusão de última hora. Ela viu os sinais, as minúsculas bandeiras vermelhas que, costuradas juntas, formavam um estandarte de traição. Mesmo assim, agarrava-se à esperança de que aquilo fosse uma tempestade passageira, não uma mudança no clima do casamento. A festa de aniversário foi ideia de Marcelo. Precisamos mostrar a todos que estamos mais fortes do que nunca, Ellie. Ele disse, a voz um pouco forçada, a mão nas costas dela um tanto teatral. Vamos reservar o Salão Aurora no Copacabana, caprichar em tudo, uma celebração para nós. Emília sabia o que era na verdade, uma campanha de relações públicas. Rumores começavam a circular em seu círculo social de elite. Sussurros a perseguiam nos almoços beneficentes. Olhares de pena eram lançados em sua direção no clube de campo. Marcelo, sempre atento à sua imagem, queria sufocar a fofoca com uma onda de champanhe e extravagância. Ele estava usando o casamento deles como escudo para proteger a própria reputação. Na noite da festa, Emília se postou diante do espelho de corpo inteiro,
em seu apartamento luxuoso. Vestia um modelo de alta costura, de seda azul safira, combinando com seus olhos. Sua única joia era um colar de pérolas e suas alianças. Parecia a esposa corporativa perfeita, elegante, equilibrada, intocável. Mas no seu estômago havia um nó de pavor. "Você está deslumbrante", disse Marcelo, entrando no closet. Ele já estava em seu smoking de grife, parecendo o dono do universo financeiro. Ele beijou a bochecha dela, um toque seco e fugaz, pronta para ofuscá-los. "Marcelo", ela disse, a voz suave, mas firme. "Nós estamos bem?" Ele ajustou a gravata borboleta, evitando o olhar dela no espelho. "Claro que estamos. Por que não estaríamos? Temos tudo. Tudo, menos honestidade", ela pensou. "Tudo, menos você." Ele finalmente a encarou no reflexo. Por um segundo, ela viu um lampejo do homem com quem havia se casado, um flash de culpa, de arrependimento. Mas sumiu tão rápido quanto surgiu, substituído pela máscara polida de confiança. "A noite é sobre nós, Emília", ele disse, seu tom não deixando margem para discussão. "Não vamos estragar isso." Sorria. "Temos uma performance a fazer." Ele chamou de performance. A palavra pairou no ar entre eles, brutal e honesta. Enquanto desciam no elevador privativo para o carro que os esperava, Emília sentiu um arrepio profundo. Estava entrando em um palco, a atriz principal em uma peça cujo final trágico ela podia sentir, mas ainda não tinha lido. O Salão Nobre Aurora estava à espera, e com ele, o ato final e devastador de seu casamento. O Salão Nobre Aurora era uma obra-prima de opulência do velho mundo. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de um pequeno carro, gotejavam luz sobre um mar de convidados vestindo trajes requintados. O ar vibrava com conversas polidas, o tilintar de taças de cristal e os acordes suaves de um quarteto de cordas tocando Vivaldi. Garçons em smoking impecável serpenteavam pela multidão com bandejas de champanhe e canapés. Era uma cena de perfeição calculada, exatamente como Marcelo havia planejado. Ele estava em seu elemento, movendo-se de grupo em grupo, apertando as mãos de magnatas do setor bancário e rindo com socialites. Emília estava ao seu lado, uma sombra graciosa. Seu sorriso era treinado, e seus olhos não traíam nada. Ela aceitava elogios ao vestido, aos arranjos florais estonteantes, ao lindo casamento deles. Cada palavra de louvor parecia uma pedra minúscula e afiada, atingindo seu coração. Ela estava falando com Dona Duprat, a rainha indiscutível de seu círculo social, quando a atmosfera na sala mudou. Foi uma alteração sutil no início, uma onda de sussurros que começou perto da grande entrada e se espalhou pela multidão como uma doença contagiosa. Cabeças se viraram, conversas falharam. Emília seguiu o olhar deles. Parada no grande arco de entrada estava uma mulher que era a antítese completa da elegância discreta de Emília. Ela estava vestida em um modelo vermelho fogo que abraçava cada curva, com uma fenda que subia perigosamente alto em sua coxa. O cabelo era uma cascata de cachos negros, os lábios pintados em um vermelho igualmente desafiador. Ela era estonteante, mas de uma forma que implorava por atenção. Emília sentiu um choque frio e nauseante de reconhecimento. Ela tinha visto aquele rosto antes, em uma foto marcada nas redes sociais de Marcelo, tirada em uma conferência de negócios em Florianópolis. Uma foto que ele havia rapidamente desmarcado. Esta era a Isabela Ramos. Isabela varreu o salão com o olhar predatório de uma predadora, seus olhos pousando em Marcelo. Ele estava rindo no meio de uma conversa com o senador, mas o som morreu em sua garganta.
A cor sumiu de seu rosto, deixando para trás uma palidez de pânico puro. Por um momento, o mestre do universo parecia um garoto aterrorizado, pego com a mão no pote de biscoitos. Isabela começou a se mover pela multidão, um tubarão deslizando na água. Os convidados se afastaram para ela, a curiosidade misturada a uma deliciosa sensação de escândalo iminente. Ela não olhou para mais ninguém. Seu foco era inteiramente em Marcelo, e por extensão, em Emília. Marcelo, querido, ela ronronou ao alcançá-los, a voz alta o suficiente para todos por perto ouvirem. Ela ignorou completamente Emília, colocando uma mão perfeitamente manicurada no peito de Marcelo. Eu não suportaria a ideia de você comemorar sem mim. As sobrancelhas de Dona Duprat dispararam para a linha do cabelo. O senador subitamente encontrou uma necessidade urgente de checar o celular. O círculo em volta dele se alargou, enquanto as pessoas se inclinavam descaradamente, ansiosas para testemunhar a carnificina. Isabela, Marcelo gaguejou, a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Este é um evento privado. Ah, eu sei, ela disse, o sorriso um corte vermelho. Ela deslizou o dedo pela lapela dele. Mas nosso relacionamento não é exatamente privado. Não depois de Trancoso, ou Ilhabela, ou aquela semana adorável em Gramado. Cada local que ela nomeava era uma viagem que Marcelo alegara ser um fim de semana solitário ou um retiro de negócios vital. Cada palavra era uma adaga, girando no estômago de Emília. Os sussurros ao redor deles ficaram mais altos. Aquilo não era mais uma festa. Era uma execução pública. Emília permaneceu imóvel, uma estátua de mármore em meio ao caos. Sentia centenas de olhos sobre ela, observando, esperando que ela desmoronasse, gritasse, chorasse. Ela não fez nada disso. Uma estranha calma glacial se instalou sobre ela. A dor era imensa, uma pontada física em seu peito, mas algo mais estava surgindo ao lado dela, uma raiva fria e clarificadora. Ela finalmente olhou para o marido, olhou de verdade para ele. O pânico em seus olhos não era por ela, nem pelo casamento deles. Era por sua reputação, sua imagem meticulosamente construída, agora sendo incendiada diante de seus próprios olhos. Ele não estava olhando para ela. Ele estava olhando para Isabela, um olhar frenético e implorativo que dizia: não aqui, não agora. Aquele olhar disse a Emília tudo o que ela precisava saber. A esperança à qual ela tolamente se agarrava evaporou. Aquilo não era uma tempestade. O clima havia mudado para sempre, e ela estava parada no coração gélido de um novo e desolado inverno. Isabela finalmente voltou sua atenção para Emília. Seus olhos, escuros e triunfantes, varreram o vestido de safira de Emília com desprezo. Então você é a esposa, ela disse, o tom carregado de falsa simpatia. Emília, Marcelo me falou tanto sobre você. É um prazer finalmente conhecer a mulher que estou substituindo. O quarteto de cordas misericordiosamente havia parado de tocar. O silêncio que preencheu o salão nobre era espesso e pesado, quebrado apenas pelos sussurros frenéticos e excitados dos convidados. Isabela Ramos havia capturado sua audiência e estava claramente se deleitando com os holofotes. Me substituindo. A voz de Emília estava surpreendentemente firme, uma nota baixa e clara na cacofonia de fofocas. Não era o grito histérico que a multidão esperava. O sorriso de Isabela se alargou, uma curva cruel e autossatisfeita. Não se faça de boba, isso não te cai bem. Toda essa farsa. Ela acenou uma mão desdenhosa, indicando o salão opulento. Os convidados, a própria festa, acabou. Marcelo e eu estamos apaixonados. Marcelo, finalmente encontrando alguma aparência de sua voz, tentou intervir. Isabela, este não é o momento nem o lugar.
Ele tentou segurar o braço dela, mas ela o afastou. Não se atreva. Ela sibilou para ele, um sussurro venenoso que ainda se propagava no ar carregado. Não se atreva a me controlar. Não mais. Eu cansei de ser seu segredinho sujo. Cansei de esperar em hotéis enquanto você bancava o marido exemplar. Ela se virou para Emília, os olhos brilhando com a malícia de uma vencedora. Este era o momento dela, o ápice de meses, talvez anos de tramóias. Ela não estava ali apenas para reivindicar Marcelo. Estava ali para aniquilar Emília. Ele não te ama, sabia? Isabela continuou, dando um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Emília. Ele pode te respeitar, pode ter carinho por você como se tem por uma poltrona antiga e confortável, mas ele não te deseja. Não há anos. Ele vem a mim em busca de paixão, de vida, de uma mulher que entende o que um homem como ele precisa. Emília permaneceu em silêncio, sua postura impecável. Ela sustentou o olhar de Isabela, recusando-se a dar-lhe a satisfação de desviar o olhar. Por dentro, seu coração martelava contra as costelas. Cada batida uma lembrança dolorosa dos 5 anos que ela dedicara a um homem que agora estava parado ali, paralisado, enquanto ela era sistematicamente desmantelada em público. Você provavelmente está se perguntando, por que agora? Disse Isabela, baixando a voz para um tom conspiratório, mas teatral. Por que eu escolhi esta noite, sua noite especial, para fazer a minha entrada? Ela fez uma pausa para um efeito dramático, deixando a antecipação aumentar. Então, lenta e deliberadamente, levantou a mão esquerda. Em seu dedo anelar, havia um enorme diamante canário, tão grande e berrante que parecia pertencer a uma exposição de rochas vulcânicas. Era um contraste gritante e brutal com o conjunto de casamento elegante e discreto de platina de Emília. Marcelo me pediu em casamento na semana passada em Paris, anunciou Isabela. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Ele estava apenas esperando o momento certo para te contar. Marcelo parecia pálido. Bela, isso não é. Nós não... Ah, cale a boca, Marcelo. Isabela retrucou, sem sequer olhar para ele. Não seja covarde agora. Ela olhou de volta para Emília, sua expressão uma mistura tóxica de pena e triunfo, e então desferiu o golpe final e devastador. Tem mais, ela disse, colocando a mão protetora sobre seu ventre ainda plano, um gesto universalmente compreendido. A verdadeira razão pela qual não podemos mais nos esconder. A razão pela qual você tem que sair de cena. Estou grávida. Teremos um bebê. Se o anel de noivado causara um suspiro, esta notícia detonou uma onda de choque pelo salão. Era o cheque-mate irrefutável. Um caso era um escândalo. Um divórcio era uma tragédia. Mas um bebê era um novo começo, uma nova dinastia, e transformava Emília naquele instante em uma relíquia do passado. Isabela se inclinou. A voz agora um sussurro sibilante destinado apenas a Emília, mas sua expressão triunfante era para todos verem. Ele é meu, Emília. O homem, o futuro, a família. É tudo meu agora. Você perdeu. Apenas assine os papéis, pegue sua pensão e desapareça com dignidade. É a única coisa que lhe resta. Pela primeira vez, a compostura de Emília vacilou. Seus olhos piscaram com uma dor profunda e intensa. O bebê. Esse era o único desejo que ela e Marcelo haviam tentado realizar. O único sonho que nunca se materializou. Uma fonte de tristeza silenciosa e privada por anos. E esta mulher, esta estranha, havia conseguido isso tão facilmente. A dor era tão aguda, tão cegante, que quase a levou aos joelhos.
Ela sentiu o mundo tombar, os rostos dos convidados se embaçando em uma tapeçaria grotesca de julgamento e curiosidade mórbida. Ela havia perdido. Isabela estava certa. Ela havia perdido tudo. Todos os olhos no salão Aurora se voltaram da amante triunfante para a esposa humilhada e, finalmente, para o homem pego entre elas. O silêncio era absoluto. Aquele era o momento da verdade. Cada pessoa naquele salão, do CEO mais poderoso à mais jovem socialite, prendia a respiração, esperando para ver como Marcelo Torres reagiria. Era um teste de fogo, e seu caráter estava prestes a ser examinado da maneira mais pública imaginável. Emília olhou para o marido, uma súplica silenciosa em seus olhos. Não era uma súplica para que a aceitasse de volta. Não mais. Aquele navio acabara de ser torpedeado e afundado. Era uma súplica por um fragmento de dignidade, pelos 5 anos que haviam compartilhado, pelos votos que ele havia feito. Negue-a, imploravam seus olhos. Se não por mim, então pela memória do que um dia fomos. Não deixe que seja assim que termine. Marcelo encontrou o olhar dela, e naquele segundo fugaz, ela viu sua alma exposta. Ele era um homem se afogando em suas próprias escolhas, sufocado pelas consequências de sua fraqueza. Ele viu a mulher que o apoiara e criara um santuário de paz para ele voltar. E viu a mulher que lhe oferecia a emoção inebriante do novo, a validação de ego de sua obsessão, e agora o herdeiro que ele secretamente ansiava. Ele desviou o contato visual com Emília primeiro. Ele se virou para Isabela, sua expressão mudando de pânico para uma resignação cansada e relutante. Ele pegou a mão dela, aquela com o berrante diamante amarelo, e apertou-a. Não foi um gesto de paixão, mas de rendição. Então, ele encarou a multidão silenciosa. Ele pigarreou, o som anormalmente alto no salão cavernoso. Peço desculpas a todos vocês por isso. Ele começou, a voz tensa. Ele estava tentando projetar uma imagem de homem que assume o controle, mas soava apenas como um animal encurralado. Isso deveria ter sido um assunto privado. Ele se virou para Emília, e suas palavras, quando vieram, foram mais frias e clínicas do que qualquer insulto de Isabela. Emília, ele disse, recusando-se a encontrar o olhar dela, fixando-se em um ponto acima do ombro dela. Isabela tem razão. Nosso casamento não estava funcionando há muito tempo. Estávamos vivendo vidas separadas. Eu estava infeliz. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, pintando-a como participante no fracasso, tornando-o uma decadência mútua em vez de sua traição singular. Ele estava se absolvendo. Eu não queria que acontecesse assim, continuou, a falsa sinceridade gotejando de cada palavra. Eu queria te contar em particular, com respeito. Eu ia, mas as coisas se aceleraram. Ele olhou para a barriga de Isabela. Há novas responsabilidades que tenho que considerar. Ele estava escolhendo o bebê. Estava escolhendo o futuro que Isabela representava, e ao fazê-lo, estava apagando o passado que compartilhava com Emília. Acho melhor resolvermos isso discretamente, ele disse, a audácia da declaração atordoando Emília. Ele estava pedindo um divórcio discreto no meio de um espetáculo público que ele próprio havia orquestrado. Vou pedir ao meu advogado, Dr. Coutinho, para entrar em contato com o seu amanhã de manhã. Eu te desejo tudo de bom, Emília. Desejo de verdade. Foi um dismissal, um pacote de rescisão corporativa entregue com uma aparência vazia de cortesia profissional. Ele não apenas falhou em defendê-la, como ativamente ficou do lado de sua algoz e a descartou publicamente. Ele validou cada palavra cruel que Isabela havia proferido. A multidão explodiu em uma agitação de cochichos escandalizados. Dona Duprat olhou para Emília com uma expressão de pena pura e não adulterada,
um olhar mais insultante do que qualquer desprezo. Emília sentiu-se absoluta e completamente sozinha. Ela era um fantasma na sua própria festa, um rodapé na história de Marcelo Torres e sua nova família. Isabela deslizou o braço possessivamente pelo de Marcelo, encostando a cabeça no ombro dele. Ela olhou para Emília por cima do smoking dele, os olhos brilhando com uma vitória absoluta e inquestionável. Ela havia vencido. Ela havia levado tudo. Emília finalmente soltou o ar que nem percebera que estava segurando. A dor ainda estava lá, um núcleo branco quente em seu peito, mas a raiva fria e clarificadora de antes estava começando a se cristalizar em algo mais duro, algo mais afiado. Era a calma de uma pessoa que finalmente atingiu o fundo do poço e percebe que não há para onde ir, a não ser para cima. Ela deu um aceno único, quase imperceptível. Ela não iria chorar, não iria gritar, não lhes daria essa satisfação. Ela havia perdido o marido, o casamento e a dignidade no espaço de 10 minutos. Mas, enquanto estava ali, isolada e exposta, ela fez um juramento silencioso em sua alma de que não perderia a si mesma. No momento em que Marcelo se virou para levar Isabela embora, como se fosse guiar sua nova vida para longe dos destroços da antiga, uma nova presença se fez notar. Não foi alto nem dramático. Foi uma mudança no ar, uma alteração na gravidade do salão. 2 homens estavam perto da entrada por onde Isabela fizera sua grande estreia. Eles não estavam lá momentos antes. Eram mais velhos, vestidos em ternos conservadores impecáveis, de alfaiataria fina, que sussurravam riqueza em vez de gritá-la. Eles permaneciam com uma imobilidade perturbadora, sua autoridade silenciosa cortando a energia caótica do salão. O homem na frente tinha seus 60 e poucos anos, com uma vasta cabeleira prateada e olhos da cor de um céu de inverno, agudos, inteligentes e, no momento, cheios de uma fúria glacial. Ele exibia uma presença que fazia CEOs e senadores encolherem. Este era um homem acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala que entrasse. Este era Arthur Vilar. Ao lado e ligeiramente atrás dele estava um homem mais jovem, claramente seu filho, com os mesmos olhos penetrantes, mas com uma constituição mais atlética e um maxilar cerrado em uma linha de raiva protetora. Ele parecia capaz de desmantelar uma aquisição hostil ou um homem com igual facilidade. Este era Juliano Vilar, o pai e o irmão de Emília. Eles não estavam na lista de convidados. Emília havia pedido especificamente que não viessem. Sua família, os Vilar, eram notoriamente discretos. Eram uma dinastia de dinheiro antigo de São Paulo, seu império construído ao longo de gerações em logística de shipping, agronegócio e private equity. A riqueza deles era silenciosa, vasta e profundamente integrada aos alicerces do comércio global. Eles não a ostentavam, não frequentavam festas frívolas, valorizavam a privacidade e a integridade acima de tudo, razão pela qual o casamento de Emília com o ambicioso novo dinheiro de Marcelo Torres sempre fora um ponto de preocupação discreta para eles. "Não queremos invadir sua vida, querida", dissera o pai dela. "Este é o seu mundo, mas se precisar de nós, estamos a um telefonema de distância." Ela não ligou, mas alguém deve ter ligado. Talvez sua assistente, Clara, que estava com ela há anos e era ferozmente leal. Não importava. Eles estavam ali, agora. Os olhos de Arthur Vilar varreram o salão, absorvendo a cena com uma calma analítica e treinada. Ele viu a amante triunfante agarrada ao braço de seu genro. Viu os olhares de pena e julgamento dos convidados. E viu sua filha parada sozinha, equilibrada e inquebrável.
mas com um universo de dor em seus olhos. Sua expressão se endureceu, a fúria em seus olhos se solidificando em algo frio e absoluto. Eles começaram a caminhar para a frente. Assim como Isabela, eles dividiram a multidão, mas por uma razão inteiramente diferente. As pessoas não se afastaram para ter uma visão melhor de um escândalo. Elas se afastaram por um instinto instintivo, quase primal, de deferência. Sussurros percorreram a sala novamente, mas estes eram diferentes. Aquele é Arthur Vilar? Um gestor de fundos murmurou para a esposa. Arthur Vilar, o que ele está fazendo aqui? Achei que nunca saía de São Paulo. Ela sussurrou de volta. Torres deve ser mais conectado do que eu imaginava. Marcelo e Isabela pararam sua saída triunfante, estagnados. Marcelo se virou, e seu rosto, já pálido, ficou branco como giz. Ele havia se encontrado com Arthur Vilar apenas 2 vezes. Uma para pedir a mão de Emília, um encontro que mais parecia um interrogatório, e outra no casamento. Ele sabia, em um nível intelectual, que seu sogro era um homem poderoso, mas nunca havia compreendido a verdadeira escala desse poder. Ele via os Vilar como arcaicos e reclusos, uma relíquia de uma era passada. Ele os havia subestimado fatalmente. Arthur e Juliano não pararam em Marcelo. Eles caminharam direto para Emília. Arthur estendeu a mão e pegou a mão da filha, seu aperto firme e reconfortante. Juliano ficou ao lado dela, um guarda silencioso e formidável. Eles formaram um muro protetor ao redor dela. Você está bem, Emília? Arthur perguntou, a voz baixa e calma, destinada apenas a ela. Emília olhou para o pai e, pela primeira vez naquela noite, sentiu o gelo ao redor de seu coração começar a rachar. Uma única lágrima traçou um caminho pela sua bochecha. Não, ela sussurrou, a voz embargando com a única palavra. Mas eu vou ficar. Arthur apertou a mão dela. Sim, você vai. Ele então voltou seu olhar, agora desprovido de qualquer calor, para Marcelo. Ele não levantou a voz. Não precisava. O peso de sua desaprovação era sufocante. Marcelo, ele disse, o nome soando como um insulto. Você fez minha filha se sentir indesejada. Em sua própria festa de aniversário, na frente de seus amigos, você trouxe esta pessoa vulgar e a humilhou. Ele lançou a Isabela um olhar de tal desdém profundo que ela fisicamente se encolheu. Senhor Vilar, senhor, Marcelo começou, a voz falhando. Isto é um mal-entendido. É um assunto de família privado. Não há nada de privado neste salão, Arthur declarou categoricamente. E você deixou de ser família há cerca de 15 minutos. Você cometeu um erro de cálculo catastrófico. Isabela, encorajada pela vitória e ignorante do verdadeiro poder que estava enfrentando, zombou. E quem é você, um velho tentando defender a filha fracassada? Marcelo e eu estamos apaixonados. Teremos um bebê. Não há nada que você possa fazer a respeito. Juliano deu um passo à frente, sua expressão trovejante. Mas Arthur colocou uma mão restritiva no braço do filho. Ele olhou para Isabela como se ela fosse um inseto curioso. Jovem, Arthur disse, baixando a voz para um nível perigosamente quieto. Você confundiu um momento de mau gosto com uma vitória vitalícia, um erro comum dos míopes. Ele então se virou de costas para os dois, descartando-os como totalmente irrelevantes. Seu olhar recaiu sobre um homem de smoking com ar apressado, o gerente-geral do hotel, Sr. Albuquerque, que pairava por perto, esfregando as mãos. Arthur Vilar olhou para o gerente, seus olhos com o brilho frio e duro de um homem prestes a movimentar bilhões de reais com um único comando. O senhor, Arthur disse, a voz clara e ressonante, cortando o silêncio do salão. O senhor está no comando aqui. O gerente se aproximou rapidamente. Sim, Sr. Vilar.
É uma honra tê-lo, senhor. Há algum problema? A verdadeira natureza do problema estava prestes a ser revelada, e era muito maior do que o Sr. Albuquerque jamais poderia imaginar. Um problema, Sr. Albuquerque. Qualquer coisa, podemos providenciar um segurança. Ele parou, gesticulando vagamente para a fonte da perturbação, Marcelo e Isabela. Arthur Vilar levantou a mão. Um gesto simples que exigia silêncio absoluto. Ele não estava mais olhando para Marcelo ou Isabela. Para ele, eles haviam deixado de existir. Seu foco estava puramente no local, o palco onde sua filha fora tão cruelmente humilhada. O problema, Sr. Albuquerque? Arthur começou, a voz calma e deliberada, como se estivesse discutindo uma pequena alteração em uma reserva de jantar. É que este estabelecimento, este belo salão, estará agora para sempre associado a uma memória bastante desagradável para a minha filha. Ele fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. A multidão estava totalmente cativada. Este era um drama muito mais envolvente do que qualquer ópera. A família Vilar não tolera memórias desagradáveis. Arthur continuou. Nós as apagamos, ou, quando isso não é possível, nós as adquirimos e mudamos a narrativa. Um murmúrio confuso percorreu o salão. Adquirir a memória? O que isso significava? Marcelo encarou, um horror crescente em seu rosto. Ele estava começando a entender o abismo entre seu mundo de finanças alavancadas e chamativas e o mundo da família Vilar, de poder fundamental e silencioso. Ele construía coisas em cima de dívidas e especulação. Eles eram donos da base. Arthur voltou seu olhar penetrante para o gerente. A principal holding da minha família é o Vilar Global Group. Presumo que seu hotel, o Copacabana Palace, faça parte do portfólio da Sovereign Hospitality. Os olhos do Sr. Albuquerque se arregalaram em choque. Ora, sim, senhor. É. Pensei que sim, disse Arthur com um aceno. Meu filho Juliano aqui chefia nossa divisão de aquisições. Ele estava de olho na Sovereign há algum tempo. Eles estavam subvalorizados desde o último relatório trimestral. Juliano, qual era o valor que discutimos? Juliano, que estivera em silêncio até então, falou com a precisão concisa de um cirurgião. O valor de mercado no fechamento da sexta-feira era de aproximadamente 6,8 bilhões de dólares, pai. Atualmente detemos uma participação não divulgada de 7%. Uma oferta agressiva com um prêmio de 25% seria de 8 bilhões de dólares. É uma oferta em dinheiro que eles seriam legalmente obrigados a apresentar ao seu conselho. Dada a atual carga de dívidas, eles seriam tolos em recusar. Uma onda de verdadeiros suspiros audíveis varreu o salão. As pessoas não estavam mais apenas sussurrando. Celulares estavam sendo discretamente sacados. Jornalistas financeiros na multidão digitavam mensagens freneticamente para seus editores. Isto não era mais apenas fofoca social. Este era um evento que movia o mercado. Isabela parecia totalmente confusa. Do que você está falando, comprar um hotel? Você não pode simplesmente fazer isso. Minha querida, Juliano disse, virando-se para ela com um olhar de pena. Não estamos comprando o hotel. Estamos comprando a empresa que é dona do hotel e das 37 outras propriedades de luxo em seu portfólio internacional. Este edifício é um erro de arredondamento. Arthur Vilar olhou de volta para o atordoado Sr. Albuquerque. Meu assistente pessoal, Sr. Silveira, está no telefone há meia hora com o presidente do Conselho da Sovereign. Eles acabaram de ser informados de nossa iminente oferta hostil de aquisição, que será apresentada na abertura do mercado amanhã de manhã. No entanto, para evitar qualquer desagradável,
estamos fazendo uma oferta direta esta noite por esta propriedade específica. Um pré-pagamento, se assim desejar. Ele enfiou a mão no paletó e puxou, não um talão de cheques, mas uma pasta de couro simples e elegante. Ele a abriu e tirou uma única folha de papel. Esta é uma carta de intenção apoiada por uma confirmação de transferência bancária direta do nosso banco na Suíça. Estamos comprando o Hotel Copacabana Palace. O terreno, o edifício, a marca, tudo, com efeito imediato. O telefone do Sr. Albuquerque zumbiu em seu bolso. Ele o puxou, a mão tremendo. Ele olhou para a tela, seu rosto ficando da cor de pergaminho descolorido. Ele olhou para Arthur Villar, sua expressão de puro e não adulterado pavor e admiração. Eu acabei de receber um e-mail do nosso CEO, gaguejou o gerente. Ele diz para lhe dar o que o senhor quiser. A propriedade é sua, Sr. Villar. Bem-vindo ao Copacabana Palace. Silêncio absoluto e profundo. Poderia-se ter ouvido uma pérola cair no grosso tapete persa. Arthur Villar deu um leve aceno de satisfação. Ele era o dono do palco agora. Ele era o dono do edifício. Ele era o dono de toda a narrativa. Ele finalmente voltou sua atenção para Marcelo e Isabela, que estavam congelados, seus rostos máscaras de descrença. O sorriso triunfante de Isabela havia desaparecido, substituído por uma confusão de queixo caído. Marcelo parecia que todo o seu mundo acabara de ser liquidado diante de seus olhos. Agora então, Arthur disse, a voz tão fria quanto o coração de um banqueiro. Como o novo proprietário deste estabelecimento, tenho algumas mudanças imediatas a implementar. Primeiro, a decoração neste salão é oficialmente de mau gosto. Iremos reformar. Segundo, temos uma nova política em relação a convidados não convidados e parasitas. Ele olhou diretamente para Marcelo Torres. O senhor tem 5 minutos para deixar minha propriedade. O senhor e sua associada. Seus olhos piscaram para Isabela. Depois disso, eu o removerei por invasão de propriedade. A palavra invasão pairou no ar, o prego final e brutal, no caixão da vida social e profissional de Marcelo Torres. Ele não era mais um anfitrião em um local de prestígio. Ele era um intruso na mais nova aquisição dos Villar. Os convidados que minutos atrás olhavam para Emília com pena, agora olhavam para Marcelo e Isabela com uma mistura de choque, desprezo e medo. Estavam testemunhando um jogo de poder de proporções tão épicas que seria falado por décadas. Em seu mundo, riqueza era poder, mas a escala do poder dos Villar era algo sobre o qual a maioria deles apenas havia lido. Eles acabavam de testemunhar um leão esmagando uma mosca. Marcelo não tinha sido apenas derrotado, ele havia sido tornado totalmente insignificante. Isabela foi a primeira a romper. Sua ignorância, finalmente perfurada pela aterrorizante realidade da situação. Isso é insano! Ela guinchou, a voz aguda e estridente. Marcelo, faça alguma coisa. Você é Marcelo Torres. Marcelo não parecia ouvi-la. Ele estava olhando para Emília, para a mulher que ele havia descartado tão casualmente. Ele estava finalmente a vendo, não como sua esposa quieta e modesta, mas como a filha de Arthur Villar, a herdeira de um império que ele não conseguia sequer compreender. O acordo pré-nupcial que ele havia assinado agora parecia um nó apertado em seu pescoço. Era inquebrável, redigido pela equipe jurídica da família Villar, projetado para proteger seus ativos precisamente desse tipo de situação. Ele sairia do casamento com nada mais do que o que havia entrado, mas era pior do que isso. Ele trabalhava com finanças, um mundo construído sobre reputação e conexões. Seus maiores clientes, seus backers mais importantes, quantos deles tinham laços com o Villar Global Group? Quantos deles o dispensariam amanhã de manhã
para evitar ficar do lado errado de Arthur Vilar. Sua carreira estava acabada. Ele apenas não sabia a hora exata da morte ainda. Juliano Vilar deu um passo em direção a ele, a voz baixa e ameaçadora. Os 5 minutos começaram 4 minutos atrás, Torres. Sugiro que saia. Ah, e a propósito, meu pai é membro do Comitê de Ética da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Eu garantiria que seus registros de negociação dos últimos 5 anos estivessem impecáveis. Temos a sensação de que eles podem estar recebendo uma auditoria anônima muito completa em breve. Aquele foi o golpe final e devastador. A ameaça não era apenas de ruína social ou financeira. Era legal. Era a aniquilação total. Marcelo agarrou o braço de Isabela, seu aperto contundente. Nós estamos indo, ele murmurou, a voz um sussurro sufocado. Mas o meu anúncio, ela protestou, ainda se agarrando aos restos esfarrapados de sua vitória. A festa acabou! Ele rosnou e começou a arrastá-la em direção à saída. A multidão se abriu para eles mais uma vez, mas desta vez foi com desprezo não disfarçado. Ao passarem pelo grande arco, um flash de câmera disparou. Um paparazzo de um jornal de sociedade havia capturado a caminhada da vergonha. A foto estaria na capa de todas as revistas de fofoca pela manhã. O divórcio de bilhões de reais. Torres ejetado da própria festa. Eles se foram. A serpente havia sido expulsa do jardim. O salão ficou em silêncio por um momento, e então algo estranho aconteceu. Dona Duprat, a rainha da sociedade, caminhou propositalmente até Emília. Ela não ofereceu pena. Ela ofereceu respeito. Emília, minha querida, ela disse, a voz cheia de uma admiração recém-descoberta. Sinto muito que você tenha tido que suportar isso. Sua família é notável. Ela então olhou para Arthur. Arthur, há quanto tempo? Foi um sinal para todos os outros. A ordem social havia sido restabelecida. Emília não era mais a vítima. Ela era a filha intocável da família mais poderosa do salão. Um por um, os convidados se aproximaram, oferecendo desculpas, apoio e convites. Estavam gravitando em direção ao poder, como sempre faziam. Emília não sentia nada além de um cansaço entorpecido. Ela não tinha interesse em suas lealdades inconstantes. Ela olhou para o pai e o irmão, sua verdadeira família, seu apoio inabalável. Podemos ir para casa? Ela perguntou suavemente. Claro, querida, disse Arthur, envolvendo-a com um braço protetor. Vamos para casa. Enquanto saíam do salão Nobre Aurora, agora dela, Emília não olhou para trás. Ela passou pelas fontes de champanhe e pelas extravagantes esculturas de gelo. Passou pelos destroços de sua vida antiga e saiu para o ar fresco e limpo da noite carioca. Ela sentiu uma profunda sensação de libertação. A dor da traição de Marcelo ainda estava lá, um machucado profundo e sensível em sua alma. Levaria tempo para curar, mas pela primeira vez em anos, ela se sentiu livre. Ela não era mais a senhora Marcelo Torres, a esposa perfeita e quieta. Ela era Emília Vilar. Ela fazia parte de algo antigo, forte e duradouro. Ela havia entrado naquela festa como uma esposa em uma gaiola dourada. Estava saindo como uma rainha que acabara de herdar um novo canto de seu reino. O futuro era incerto, mas era dela para escrever. E ela sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em seus ossos, que seria uma obra-prima. A viagem do Copacabana Palace para a cobertura privativa da família Vilar, com vista para a orla, foi conduzida em um silêncio profundo, quase sagrado. O Maybach personalizado movia-se pelas ruas da cidade como um fantasma, seu interior à prova de som, isolando os ocupantes da cacofonia da vida do Rio. Emília sentou-se entre o pai e o irmão,
a seda safira de seu vestido sendo um corte de cor profunda na cabine levemente iluminada. A adrenalina que a sustentara durante a provação pública estava começando a diminuir, deixando para trás uma profunda exaustão e uma dor oca e rastejante. Ela olhava para as luzes borradas da cidade, vendo não a metrópole vibrante, mas o fantasma do sorriso triunfante de Isabela, ouvindo o eco da dispensa clínica de Marcelo. O bebê. A palavra batia em sua mente com uma crueldade surda e rítmica. Era o único pedaço da traição que parecia pessoal, um ataque direcionado à sua vulnerabilidade mais profunda e privada. Quando chegaram, sua cobertura era um santuário de luxo discreto, ao contrário da grandeza opulenta, quase teatral, do Salão Aurora. A casa dos Vilar era um testemunho do poder understated, arte com qualidade de museu, um Rothko aqui, um de Kooning ali, pendurada em paredes de gesso veneziano. A mobília era moderna e minimalista, escolhida por sua forma e conforto acima da ostentação. Era um espaço projetado para pensar, para estratégia, para viver, não para se apresentar. Arthur a levou para um sofá profundo e confortável, de frente para uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista panorâmica do mar. "Sente-se, Emília", ele disse gentilmente. "Juliano, pegue um conhaque para sua irmã." "Prefiro chá", ela sussurrou, a voz rouca. Seu pai, o homem que comandava um império global, simplesmente acenou com a cabeça, virou-se e foi ele mesmo à cozinha colocar a chaleira para ferver. O simples ato doméstico foi mais reconfortante do que qualquer grande gesto poderia ser. Juliano voltou e entregou-lhe um tablet. Na tela estava a página inicial do Valor Econômico. A manchete era dura. Vilar Global. Inicia a aquisição hostil da Sovereign Hospitality em movimento dramático e sem precedentes. Abaixo, um subtítulo. Fontes citam altercação pública em evento privado, envolvendo a herdeira da VGG, Emília Vilar, e o marido Marcelo Torres como catalisador. "Já está em toda parte", disse Juliano, a voz um murmúrio baixo de fúria contida. "A imprensa de negócios está enquadrando isso como um jogo de poder. Os sites de fofoca." Ele fez uma careta. "Estão chamando de a tomada de 8,5 bilhões de dólares. Aquela foto de Torres, sendo arrastado para fora, é a imagem mais viral do Brasil." Emília olhou para a tela, uma estranha sensação de desapego a invadindo. Parecia que ela estava lendo sobre personagens em um romance, não vivendo a implosão de sua própria vida. "Vocês fizeram tudo isso só por mim?" "Não", disse Juliano, sentando-se à sua frente. "Fizemos isso pela família. Marcelo Torres não apenas desrespeitou sua esposa esta noite, ele humilhou os Vilar. Ele fez isso publicamente, pensando que éramos muito distantes ou muito reclusos para importar. Ele tratou nosso nome como um adereço em seu drama sórdido. Isso é uma ameaça existencial que não toleramos." Arthur voltou com uma bandeja contendo um bule de porcelana e uma única xícara. Ele serviu o líquido âmbar fumegante e entregou a ela, seus movimentos precisos e calmos. "Seu irmão tem razão", ele disse, sentando-se. "Por gerações, o maior ativo de nossa família tem sido nossa reputação. Somos conhecidos por sermos discretos, sim, mas também por nossa integridade e nossa memória implacável. Quando alguém ataca um de nós, está testando a força de toda a nossa fundação. Se permitirmos que uma rachadura apareça, toda a estrutura fica comprometida. A noite não foi sobre vingança, Emília, foi sobre reforço." Emília envolveu suas mãos frias em torno da xícara quente. "O que vai acontecer com ele?" "Ele está acabado", disse Juliano com frieza. "A partir deste momento,
Toda a linha de crédito que Marcelo Torres ou sua pequena empresa tinham foi congelada ou rescindida. Os bancos que o financiaram são os mesmos bancos com os quais fazemos negócios há 50 anos. Um único telefonema do pai foi o suficiente. Seus investidores estão em pânico, seus sócios estão tentando se distanciar. Ao nascer do sol, Marcelo Torres será um nome tão radioativo que queimará quem o pronunciar. E ela? Emília perguntou, a palavra com gosto de cinza. Isabela Ramos. Juliano continuou, abrindo outro arquivo em seu tablet. Uma ex-embaixadora de marca e aspirante à estrela de reality show, ela tem um histórico de se apegar a homens casados e ricos. O diamante canário, a propósito, era alugado. O contrato expira na próxima terça-feira. Duvido que ela consiga fazer o pagamento. Ela pensou que estava garantindo um futuro. Em vez disso, ela se atrelou a um pária, com uma montanha de dívidas e uma investigação pendente da CVM. A informação foi entregue com precisão cirúrgica, mas não trouxe alegria a Emília. Era apenas um catálogo de ruína. Ela amara Marcelo, amara-o de verdade. Ver a arquitetura de sua vida sendo sistematicamente desmantelada, mesmo após sua monstruosa traição, encheu-a de uma tristeza profunda e complicada. Pai, ela disse, olhando para ele, os olhos implorando por compreensão. O bebê. Ela disse que está grávida. A expressão de Arthur se suavizou. Ele estendeu a mão e colocou-a sobre a dela. E se ela estiver, a criança será uma neta Vilar e será provida. Não somos bárbaros, Emília. A criança é inocente, mas seus pais fizeram suas escolhas. As consequências são deles. Naquele momento, Emília entendeu. O poder de sua família não residia apenas em sua capacidade de destruir, mas em seu código de conduta inabalável. Eles eram implacáveis com seus inimigos, mas protegiam os seus, mesmo aqueles que ainda não haviam nascido. Ela tomou um gole de chá, o calor se espalhando pelo seu peito. As lágrimas que ela havia contido a noite toda finalmente vieram. Não em uma torrente histérica, mas em um fluxo silencioso e constante de luto pelo amor que ela pensava ter, pelo futuro que sonhara e pela inocência que havia perdido. Seu pai e irmão não falaram. Simplesmente sentaram-se com ela na cidadela do silêncio, uma frente unida, permitindo que ela finalmente se quebrasse para que pudessem começar a reconstruí-la. Uma semana depois, Emília estava, não em um escritório de advocacia, mas no shell cavernoso, agora vazio, do salão Nobre Aurora. Os lustres opulentos estavam envoltos em lona, os tapetes persas haviam sido enrolados e a mobília dourada se fora. O salão estava despojado, um esqueleto à espera de uma nova identidade. O ar cheirava a poeira e potencial. Fora uma semana de eficiência silenciosa e implacável. O processo de divórcio estava em andamento, conduzido pela advogada mais formidável da família Vilar, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como o Martelo de Veludo. Marcelo, como previsto, não havia contestado um único ponto. Sua rendição foi total e imediata. Ele havia renunciado a seus direitos, suas reivindicações e sua presença na vida dela com a canetada. Emília recebeu uma única mensagem de texto patética dele. Sinto muito, eu nunca entendi. Ela a deletou sem responder. Relatórios de sua equipe jurídica pintavam um quadro sombrio de sua nova realidade. Ele e Isabela estavam escondidos em um condomínio alugado, a imprensa acampada do lado de fora. Sua empresa havia desmoronado, seus sócios o processaram. A auditoria da CVM era real e havia descoberto irregularidades significativas. Isabela, longe de ser a vencedora exultante, teria sido ouvida gritando com ele que ele havia arruinado a vida dela.
A grande história de amor que haviam proclamado azedara em um pesadelo amargo e claustrofóbico que eles mesmos criaram. Emília sentiu uma pena distante, mas nada mais. Seu foco estava no futuro, e ele começava ali, naquele salão que havia sido o local de sua humilhação mais profunda. Seu pai lhe dera carta branca. O Copacabana é seu para gerenciar, ele dissera. Um projeto, algo para se concentrar. Ela estava parada com a arquiteta-chefe dos projetos de caridade da Fundação Vilar, uma mulher brilhante chamada Lena Petrova. Tem boa estrutura, disse Lena, a voz ecoando no espaço vazio. Proporções clássicas. O que você vê para ele, Emília? Emília caminhou até o centro do salão, para o mesmo local onde estivera isolada e sozinha. Ela se lembrou das centenas de olhos fixos, dos sussurros, das palavras venenosas de Isabela. Uma pessoa menor poderia ter demolido o lugar, apagado-o da face da terra. Mas Emília era uma Vilar. Eles não apagavam a história. Eles a remodelavam à sua vontade. Eu vejo um lugar para o público, disse Emília, a voz clara e forte. Esta parte da cidade carece de um grande centro cultural. Quero transformar este salão, toda esta ala do hotel, no anexo Vilar de arte contemporânea. Lena, isso é ambicioso. O custo, a logística. A fundação irá financiar. Emília declarou simplesmente. Eu quero que este seja um lugar de beleza, de aprendizado, com entrada gratuita. Quero que crianças em idade escolar venham aqui e vejam sua primeira obra-prima. Quero que artistas em dificuldades tenham um lugar para exibir seu trabalho. Quero pegar um espaço que foi construído para o luxo privado e excludente e transformá-lo em algo que retribua. Nós transformaremos um monumento à vaidade em um testamento à criatividade. Ela olhou para o grande arco por onde Isabela fizera sua entrada. Aquilo, ela disse apontando, será a entrada principal. Vamos derrubar as portas. Deve ser aberto, acolhedor. Um lugar onde ninguém jamais se sinta indesejado. Nessa decisão, algo se moveu dentro dela. Ela não estava apenas se curando. Ela estava criando. Ela estava pegando o momento mais feio de sua vida e usando seus alicerces para construir algo bonito e duradouro. Este era um poder maior do que comprar uma empresa ou arruinar um inimigo. Era o poder da transformação. Mais tarde naquela noite, de volta à cobertura, Emília ficou diante de uma pintura que pedira para ser trazida da propriedade da família em São Paulo. Era um retrato de Artemisia Gentileschi, uma artista feminina do século XVII que canalizou seu próprio trauma em obras de arte poderosas e desafiadoras. A pintura retratava uma mulher forte e inteligente olhando para o espectador. Sua expressão não era de felicidade nem de tristeza, mas estava cheia de uma resiliência profunda e sábia. Emília viu um reflexo de si mesma, não no rosto da mulher, mas em seu espírito. A dor da última semana era real, uma cicatriz que ela sempre carregaria. Mas não era mais uma ferida. Era uma parte de sua história, o capítulo que terminara um conto de fadas e começara uma epopeia. Ela não era mais apenas uma esposa, uma filha ou uma vítima. Ela era Emília Vilar, uma patrona, uma construtora, uma força. Ela havia encontrado sua própria tela e estava apenas começando a pintar. E assim, Emília Vilar se afastou, não para um fim, mas para um começo. A história daquela noite tornou-se uma lenda nos círculos de elite da cidade, um conto de advertência sobre a diferença entre a arrogância barulhenta e o poder silencioso.
Marcelo Torres e Isabela Ramos desapareceram das páginas da alta sociedade, seus nomes se tornando sinônimos de humilhação pública. Eles conseguiram o futuro que queriam, mas foi construído sobre uma fundação de escândalo e exílio social. Mas para Emília, a história foi de redenção. Ela redescobriu sua paixão, não apenas pela arte, mas pelo legado que sua família havia construído. Ela assumiu um papel ativo na Fundação Vilar, tornando-se uma das filantropas mais respeitadas do país. Ela aprendeu que a verdadeira força não está em nunca cair, está em como você se levanta, e naquela noite, apoiada pelo amor inabalável de sua família, ela se levantou como uma fênix. Qual foi o seu momento favorito na épica reviravolta da família Vilar? Você teria agido da mesma forma que Emília, focando na transformação em vez da vingança? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você adora histórias onde o oprimido obtém sua vingança satisfatória e definitiva, certifique-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa ver esta lição de poder e inscrever-se em nosso canal. Clique no sino de notificação para não perder outra história de vindicação e justiça épicas.